Olá, nós vamos falar de política, especialmente nessa tentativa de fazer a ponte entre cenário político e perspectivas econômicas. Não apenas o ciclo de 2020, mas, sobretudo, a natureza da retomada, né? Em que condições a economia brasileira vai estar uma vez superada esse cenário excepcional por conta da pandemia. E uma das grandes novidades dessa cena política é, digamos, o rompimento do monopólio de manifestações de rua dos governistas. Basicamente, ao longo desse período Covid-19, o que a gente assistiu eram manifestações pró-governo, que já vinham perdendo intensidade, é verdade, tiveram ali uma retomada por conta dos conflitos entre o executivo e o judiciário, mas o grosso da oposição ao governo, que era e é percebida nas pesquisas, ficava no plano das pesquisas e das manifestações da elite política. Isso era importante porque, em boa medida, essas circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia ajudavam na proteção ao mandato. Mais recentemente, até em função de outras agendas que ganharam força e contribuíram para a mobilização, a gente começa a assistir manifestações contrárias ao governo. Tá? E por que isso é importante? Porque, em boa medida, ela simboliza os riscos razoavelmente elevados ainda para a interrupção do mandato, ainda que não se materializem no curto prazo. Tá? As manifestações de oposição ao governo Bolsonaro ainda não são suficientes para romper esse equilíbrio atual, que é um equilíbrio entre um presidente com rejeição elevada, com perda de credibilidade junto aos demais atores institucionais, mas que conseguiu não apenas mobilizar uma parcela relevante do eleitorado, mas estreitar relações com a parcela do legislativo. Então, basicamente, o que é importante do cenário político para a atividade econômica? A raiz dessa ponte me parece se encontrar na duração dessa percepção de risco de mandato. Essas duas questões estão associadas. Governos com riscos de mandato, eles perdem graus de liberdade em relação à sua agenda e eles encurtam o horizonte temporal de ação. Então, basicamente, essas manifestações e todo o cenário ainda marcado por agendas negativas aos olhos do governo mantém esse risco mais elevado. A questão fundamental é que nesse momento a gente não consegue sair desse equilíbrio, ou seja, não há nem manifestações claras para a interrupção do mandato e nem tampouco uma percepção de que a administração Bolsonaro não corre risco até o final do mandato. Então os operadores da política trabalham com esse cenário e isso gera uma dificuldade adicional porque ela vai condicionar a agenda, não agora em relação à pandemia, na sua fase mais emergencial, mas também no momento de reconstrução e retomada das questões econômicas. Especialmente porque um ponto fundamental, olhando mais lá para frente, é entender como esse choque negativo em torno da política, da economia, das condições sociais vão afetar a agenda de trabalho posterior. Tá? Então, por hora, é um cenário em que parece que a defesa reformista não é mais o status que segura e mobiliza a administração. Ainda na minha percepção, a gente vai ver algum tempo em que evitar o aumento de risco da interrupção do mandato é o principal objetivo do governo. Então, embora as manifestações não tenham sido numericamente explosivas, mas diante das circunstâncias em relação ao cenário da pandemia foram um número suficiente para dar aquela ideia de que elas devem ser majoritárias
a partir de agora, né? Portanto, essa batalha, entre aspas, em relação a essa balança de forças, vai ser favorável à oposição ao governo Bolsonaro. Isso mantém no radar este objetivo. E esse ponto é importante, porque o que parece estar se desenhado, no caso brasileiro, é uma certa ineficácia das medidas de restrição à mobilidade social, tá? Que tem custos econômicos, políticos e sociais. Essa ineficácia, ela pode gerar uma percepção de insegurança maior uma vez normalizada o quadro pandêmico. Ou seja, o Brasil está antecipando medidas de flexibilização sem resultados mais expressivos em termos de achatamento de curva, tá? E uma parte disso tem a ver com essas disputas de curto prazo. Ou seja, quando a gente olha para esses demais elementos do quadro político, não fica claro que a gente vai sair desse equilíbrio, que o governo se mantém, mas com risco elevado, condicionando a agenda econômica. Por isso que é fundamental, né, para quem quer acompanhar a economia, para quem quer entender as perspectivas para o Brasil nesse cenário, conseguir construir essa ponte em relação à esfera política. Por isso que a gente está acompanhando sistematicamente e fazendo essa interlocução para aprimoramento de cenários, para entendimento melhor de uma realidade que é bastante difícil e exige, então, esse esforço contínuo do analista de risco e das casas de projeções econômicas.